Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas, inscritos e ainda não inscritos no nosso canal, sejam todos bem-vindos. Se você está acessando pela primeira vez, nosso objetivo aqui é contribuir com a elevação do nível de fé em Deus, através da palavra de Deus, a todos aqueles que acessam os conteúdos que nós postamos aqui neste canal, sejam hinos, meditação da palavra de Deus, orações, né? Nosso objetivo aqui é trazer um conteúdo que contribua com a fé daquelas pessoas que já professam ser cristãos, cristãs, né? E aquele que não conhece ainda a Cristo, não aceitou a Cristo como seu Salvador, possa vir aceitar, possa vir experimentar do que é viver debaixo da graça, da misericórdia de Deus, estando incluído no plano de salvação de Deus para a humanidade. Deus tem um plano. Talvez você nunca ouviu falar a respeito do plano que Deus tem para a salvação da sua alma. Então, se você nunca ouviu falar, tem link abaixo de todos os nossos vídeos aqui. E esse link leva para uma série que tem como tema Você Crê na Bíblia. E nessa série, nós vamos apresentar o plano de salvação de Deus para a humanidade. Mesmo que você já é um cristão, uma cristã, né, é importante que você conheça esta série. E muitos que professam ser cristãos, cristãs, não têm conhecimento do plano de salvação de Deus para a humanidade. Às vezes aceita a Cristo como Salvador, né? Entra meio que no automático ali da vida, né? Entra naquele automático de ir na igreja, assistir culto, de cantar e participar ali da programação dos cultos, mas não tem conhecimento, não tem consciência real daquilo que o levou a tomar sua decisão. E às vezes nem está bem decidido por conta disso, exatamente por conta de não saber, não conhecer o plano de salvação de Deus para a humanidade. Então tem uma série aqui que apresenta Você Crê na Bíblia. Essa série a gente vai iniciar lá em Gênesis e vem até chegar nos nossos dias, com essa mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. E ainda está cheio de crente da mensagem, chamado crente da mensagem, que não sabe o que é mensagem, não conhece o que é mensagem, né? Tem assumido a mensagem como um sistema, tem assumido a mensagem como é difícil falar isso, mas tem muitos que assumiram a mensagem como um credo. Assumiram a mensagem numa forma de crer, num credo, não é? Porque já nasceu numa família da mensagem, vamos dizer assim, o pai sempre foi da mensagem, a mãe sempre foi da mensagem, ou então, enfim, e vem nessa linha, nunca procurou realmente conhecer, ter conhecimento do que é a mensagem, a essência da mensagem, e outros conheceram por meio de formas de apresentação, inclusive da mensagem, né, que Deus tem enviado para os nossos dias. Não temos que ser realistas e dizer, hoje está difícil você identificar quem realmente está com a mensagem, com a essência da mensagem. É real isso. Isso é para assustar aqueles que não conhecem a mensagem. Falam, mas eu achei que eu estou numa denominação que está uma confusão. Agora eu venho, tomo conhecimento da mensagem, achei que na mensagem não tinha confusão. Nós já falamos sobre isso aqui recentemente no canal, né? O inimigo é astuto. E independente do que está sendo pregado, a maneira de conduzir aquela pregação, a maneira de conduzir a apresentação de algo que pode ser a verdade, pode estar equivocada, pode estar sendo apresentada de maneira equivocada. E aí isso leva as pessoas a ficarem em confusão. E é o que está acontecendo. E o que ia acontecer nos últimos dias que poderia enganar o eleito? Aqueles escolhidos. Só pode ser algo muito parecido com a verdade, concorda? Então, é isso que vem acontecendo.
que vem acontecendo é uma estratégia do inimigo e ele está entrando em todos os lugares. Então, por isso que a gente fala que, independente do que está sendo pregado, abra os olhos, faça a sua parte. Aceite o evangelho que ninguém quer aceitar, ou seja, não que ninguém quer aceitar, aceite o evangelho que muitos poucos querem aceitar. Recentemente, a gente conversando com um ministro, com um pastor, e ele disse assim, ora, se eu for pregar o evangelho com esta seriedade, né? Prestem bem atenção nessa afirmação, se eu for pregar o evangelho com esta seriedade que você defende, eu só vou ficar com velhos na igreja. Não vou nem comentar. Só vou fazer essa afirmação. Você chega à sua conclusão. Se não é isso que vem acontecendo hoje. Então, independente do que está sendo pregado, independente do que é pregado, independente, está pregando a verdade. Se estiver utilizando a verdade para apresentá-la de uma forma manipulada, para levar as pessoas a crer no ministro, no pastor, no grupo, naquela igreja específica, não, nessa cidade pode ter 4 ou 5 pregando a mesma coisa, mas eu estou seguro que esta igreja tem a verdade. Irmão, irmã, se você está crendo dessa forma, permita-nos ser sinceros, sua fé é fraca sua fé, está sustentada em areia movediça e a qualquer momento você vai se ver afundando espiritualmente falando e o perigo é não conseguir sair, porque de areia movediça, eu nunca ouvi falar que alguém que caiu em areia movediça conseguiu sair sozinho. Não tem nem tanto conhecimento a respeito de areia movediça, mas até onde a gente conhece, não sai. Entrou em areia movediça, não sai. E há muitas pessoas sustentando a sua fé em areia movediça. E a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, ela nos ensina que a única forma que nós podemos sustentar a nossa fé e ter a fé sustentada em algo real é buscando pessoalmente o Espírito Santo. Ora, mas esse é um evangelho difícil de ser aceito, de ser seguido. Mas o evangelho de Jesus era fácil de ser seguido? Quantos seguiam a Jesus verdadeiramente? Quantos discípulos verdadeiros ele tinha? Então está explicado. Então, claro, temos dito aqui, nós estamos defendendo o fé nômade, crente nômade, temos falado isso já aqui várias vezes. Não é isso. Precisamos ter onde congregar, precisamos ter um ministro em quem devemos confiar e que intercede por nós, isso é bíblico. Ministério é bíblico, pastor é bíblico, né? Isso tudo é bíblico, nós precisamos respeitar os nossos pastores, isso é bíblico, mas nós devemos respeitar, não ter o pastor como o nosso bom pastor no sentido bíblico, que o bom pastor, aquele em quem intercede por nossas almas com gemidos inexprimíveis, é Cristo, é o Espírito Santo, não é o pastor humano. O pastor humano, ele nos ajuda na nossa fé, nos incentiva, devemos respeitá-lo, devemos orar por ele, respeitar o seu ministério, mas não devemos ter ele acima de Cristo. E o que muitos têm feito hoje, chamados cristãos têm feito hoje, é colocar o homem acima de Cristo, né? Então, fazendo essa introdução, vindo aqui para a leitura que nós já utilizamos aqui na postagem passada, né? Em São João, capítulo 14, e o versículo 18, ele diz assim, Jesus diz assim,
Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Na verdade, na semana passada nós utilizamos a escritura também aqui de São João, né? Mas quando Jesus diz que ele é o bom pastor, né? E hoje nós trazemos essa escritura que Jesus promete o Espírito Santo. E agora aqui, também no versículo 16 de São João, ainda falando a respeito do Espírito Santo, o Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 13, ele diz assim: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, preste bem atenção nisso, quando vier aquele, o Espírito de verdade, irmãos, isso nos diz muito. Olha, eu estou na verdade, porque eu sou membro do fulano, eu tenho o fulano como meu pastor, eu tenho a igreja tal, a igreja, o sistema tal, a denominação tal, o ministério tal. Então eu estou na verdade porque eu sou membro de tal ministério e tudo. Peraí, mas é o que a Bíblia diz? Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 13. Eu estou com a metodologia correta, porque só existe uma metodologia de pregação. Então como eu estou na metodologia, na maneira de pregar correta, então eu estou na verdade. Irmãos, tudo é criação de homem. Não existe isso. Não tem metodologia correta, forma de culto, tudo que é padronizado por homem é padronização humana. O que nós temos é que ficar com a palavra. O que a palavra nos diz é o que Jesus diz, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, falando da mensagem, da essência da mensagem, presta atenção na essência da mensagem. Mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, que muitos ainda não entenderam o que é a mensagem. Está achando que a mensagem ela foi enviada como uma forma de conteúdo para formar a igreja, formar a denominação, formar sistema. Não, a mensagem não foi enviada para isso. A mensagem foi enviada para falar com o eleito, para que o eleito se prepare, e é individual, salvação é individual. Claro que nós devemos congregar, como acabamos de dizer, devemos ter pastor, devemos ter o lugar onde congregar, ter companheirismo em torno da palavra, ouvir o evangelho, cantar hinos, nos alegrarmos, ter companheirismo, né? Fazer amigos, fortalecer a nossa fé em conjunto, isso é precioso, mas, irmãos, tem que ser todos com o mesmo tipo de fé. E que tipo de fé que é esse? Fé em Deus através da sua palavra. Não porque você está ali junto com outras pessoas, então, eu não tenho muita fé, mas eu fico perto do irmão que tem fé, então a fé dele vai... Não, nós não somos imã, não. E nem imã não pega a imantação do outro. Né? Não pega. O que pega a imantação é ferro. Mas o ferro nunca vai ser um imã. O ferro pega a imantação, mas passa um tempo ele perde também. Então não seja um metal, ferro. Seja um imã individual. Tenha vida própria. Busque o Espírito Santo para você ter vida própria. Relacionamento pessoal com Deus. Tem muito crente que é crente ferro. Fica perto do que é imã, e aí ele se imanta um pouquinho, ele pega um pouquinho da unção do outro, e ele já se sente como... Não, seja original, não fica pegando do outro não, seja original. Receba a fé original. A Virgem Nécia, ela ficava junto com a Prudente, e ela achava que o tanto de azeite que ela tinha era suficiente. E tanto é verdade que quando ela se sentiu sem azeite, atrás de quem que ela foi?
Foi atrás da Virgem Prudente. Então ela vivia com a Virgem Prudente. Ela sabia quem era a Virgem Prudente, que tinha azeite. E quando ela se viu em aperto, ela foi atrás de quem? Da Virgem Prudente. Foi pedir azeite para a Virgem Prudente. Mas aí a Virgem Prudente falou, eu não tenho como te dar. E não tem mesmo. Não tenho. Nós falamos aqui recentemente, não tem como fazer pix de Espírito Santo. Eu tenho tanto Espírito Santo que está tão sobrando o Espírito Santo que eu te faço um pix. Te faço um pix de Espírito Santo. Né? Faça uma transferência de Espírito Santo. Não tem como. É cada um por si. E a mensagem tem nos ensinado. Temos que buscar individualmente, pedir. Já tratamos disso aqui. E não estamos inventando, não estamos trazendo nada de novo. Quem conhece a mensagem de verdade sabe que isso está na mensagem. É a mensagem que Deus tem nos enviado. Nós não estamos defendendo aqui um homem, um ministro, um sistema. Nós estamos defendendo uma mensagem. Uma mensagem. Não foi um mensageiro que trouxe? Foi. Mas muito mais importante do que o mensageiro é a sua mensagem. Ele próprio diz, não olhe para o mensageiro. Por isso que nós não ficamos citando aqui o nome do mensageiro. Se você quer saber quem que é o nome, qual é o nome do mensageiro, nós falamos nessa série que está aqui abaixo do vídeo, se você nunca ouviu falar, quem é esse mensageiro? Porque é muito mais importante do que o mensageiro, do que o nome do mensageiro, porque o mensageiro ele é apenas um vaso que Deus usou, um instrumento que Deus usou, mas não é o mensageiro o principal. Por isso que nós não ficamos aqui citando o tempo todo o nome do mensageiro. Nós falamos da mensagem, porque muito mais importante do que o mensageiro é a sua mensagem. Que tem muita gente que fica citando o nome do mensageiro, falando que é membro da mensagem do mensageiro, fica falando o nome do mensageiro, mas não entendeu a mensagem. De que adianta ficar falando o nome do mensageiro se não entendeu a mensagem? O mais importante é a mensagem. E é ele próprio quem diz isso. Então, quem conhece a mensagem sabe que isso é verdade. Então, pregando um sermão que compõe esta mensagem que o mensageiro trouxe, né? Sua mensagem, o sermão, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. No parágrafo 104, ele diz aqui no final do parágrafo 104, assim, quando você recebe esse batismo de fogo, então o Espírito Santo pode entrar. E o que acontece? Quando ele faz isso, ele queima de você tudo o que é contrário à palavra. É por isso que o ministro me disse, olha, se eu for pregar o evangelho com essa seriedade que você está apresentando, eu vou ficar só com um velho na minha igreja. Não vai ficar um jovem, não vai ficar um moço, uma moça. Vai ficar uma velha arada, uma turma de velho, são os únicos que vão querer ficar ouvindo o que eu vou pregar. Então, qual é a decisão dele? Não pregar o evangelho com a seriedade que precisa ser pregado, para não ficar com um monte de velho na igreja. Palavra de um ministro. Vem? Estou criticando o ministro? Não. Só estamos falando que, se você analisar hoje como estão as denominações, as igrejas, você entende muito bem a fala desse ministro. Vem? Você não crerá em nada mais senão na palavra, porque ele é a palavra. Vem, vem, vem. Em outras palavras, vocês estão vendo, estão compreendendo. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Acontece que os evangélicos de hoje não querem a verdade. Os evangélicos de hoje querem evangelho gostoso de ser seguido, de ser ouvido, de ser praticado. Aquele evangelho que pode tudo, que vale tudo, não tem problema. Se eu falou de Jesus, não preciso renunciar a nada. Bastou falar de Jesus, eu estou salvo. Na verdade, os evangélicos hoje não querem um evangelho de salvação. Eles querem um evangelho de bem-estar, querem um evangelho de
milagres, querem evangelho de cura, nem de libertação não quer, porque não quer se libertar, não quer renunciar ao mundo. Quer evangelho de libertação? Não, claro que não. Eles querem o evangelho do bem-estar, o evangelho da autoestima, o evangelho coaching, né? Tem muitos, a maioria dos evangélicos hoje querem evangelho coaching. E evangélicos de forma geral, independente do que está pregando. Devemos reforçar isso aqui. Independente do que está pregando. A maioria das pessoas hoje querem evangelho coaching. Evangelho do bem-estar. Evangelho que leva as pessoas a crer, a enxergar a necessidade de ser virgem prudente. Não é popular. É popular o evangelho de virgem nécia. É popular o evangelho de, olha, se você receber um pouquinho do Espírito Santo, já está bom. Você não precisa fazer força. Segue assim, do jeito que você está mesmo, está tudo certo. Contribua com a sua parte aqui. Faz a sua parte de contribuição aqui com a igreja, que está tudo certo. Você já está salvo. Isso é mentira. Mas as pessoas gostam de ouvir esse tipo de evangelho e aí seguem esse tipo de evangelho. Evangelho coaching, evangelho do bem-estar. É o que as pessoas querem e é o que os ministros têm trazido. Senão, não enche igreja. Isso é real. Independente do que está sendo pregado. A única verdade, o evangelho de verdade é o evangelho que Deus tem nos enviado através dessa mensagem, quando ela é apresentada de forma pura. E de forma pura é o quê? Sem tonterias, do jeito que ela é, sem nenhuma tonteria, sem nenhuma metodologia inventada por homem, apresentando-a de forma como ela é. E aqueles que compreendem, que entendem, compreendem a essência da mensagem, já enxergou e já está, como as virgens prudentes, lutando para encher-se do Espírito Santo. Agora, quem não entendeu ainda, vai ficar como virgem, recebendo o Espírito Santo, mas muito pouquinho. Quando o noivo chegar, não vai ter Espírito Santo suficiente para manter a sua lâmpada acesa. Que foi o que aconteceu com as virgens. Eram virgens. Ouviam o evangelho puro, mas eram virgem nécia. Porque preferia o evangelho coaching. E para complementar, já para concluir, parágrafo 105, agora, é isso que estávamos falando outro dia, da evidência do Espírito Santo. Você quer saber qual que é a evidência do Espírito Santo? Você tem essa preocupação? Você que é uma virgem, que entendeu que a mensagem é o caminho, a mensagem é o que te levará a entrar na eternidade. Você que se considera cristão, cristã, uma virgem, no sentido espiritual. Você quer saber exatamente qual é a evidência do Espírito Santo? Qual é a fé que está firmada, guiada pelo Espírito Santo? Está aqui a resposta. O futuro lar do noivo celestial e da noiva terrestre, parágrafo 105. A evidência do Espírito Santo é quando você pode receber a palavra, não algum sistema, independente do que está pregando. Se virou sistema, ou, não é? Se está pregando a mensagem, está se defendendo que é um sistema, então não entendeu a mensagem. Eu vou ler de novo. A evidência do Espírito Santo é quando você pode receber a palavra, não algum sistema, mas ter uma compreensão clara. Compreender a mensagem. Isso é a evidência do Espírito Santo. Se você está lendo a mensagem, está ouvindo a mensagem, você está compreendendo, então pronto, você tem o Espírito Santo. Porque senão a pessoa que ouve, lê e não compreende a essência da mensagem, não entendeu ainda que precisa construir relacionamento pessoal com Deus,
mesmo que isso seja trabalhoso, mesmo que isso seja exija dedicação, se não entendeu isso ainda, precisa entender. Aqueles que têm a evidência do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo já mostrou para eles, para esse cristão, para essa cristã, e eles já estão nessa busca. Como virgem prudente, eles já estão nessa busca. E tem cristãos e cristãs que já estão. Então, irmão, irmã, se você ainda não acordou, se você ainda está aí nesse, né? É uma virgem, mas ainda está meio nécia ainda, para de ser virgem nécia, torne-se uma virgem prudente, comece a buscar o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo. É isso que a mensagem nos ensina. Essa que é a seriedade do evangelho, que os evangélicos não querem. Então não quer evangelho de salvação, quer ser virgem nécia. Se quer ser virgem nécia, que seja. Só não vai reclamar depois, né? Que não foi avisado. Porque é isso que vão ouvir. Ué, mas o evangelho estava sendo pregado. Você foi avisado que existia virgem nécia e virgem prudente. Você escolheu ser virgem nécia. Não tá. Ué, a noiva escolhe casar com o noivo. Quando o noivo chega para uma pessoa, para uma moça, né, no sentido natural, e ele fala para ela, quer casar comigo? Ela fala, não. O bom noivo vira as costas, vai atrás de outra. Ele vai falar com outra. A que aceitou, vai para o palácio com ele, casa com ele, se torna mulher dele, esposa dele. Aí a outra que falou, não se arrepende. Ele falou, agora já foi. Eu te dei a oportunidade. Então Deus está dando oportunidade. Qual é a oportunidade? Não se deu o rapto ainda. Quer mais oportunidade que essa? Não se deu o rapto ainda. Depois que se der o rapto, aí não tem mais o que fazer. É o que aconteceu com as virgens. Se as virgens nécias tivessem acordado a tempo, dava tempo de correr atrás do azeite, de buscar. Mas ficou dormindo, confiando no sistema que elas viviam, que falava que não precisava buscar o Espírito Santo, não buscaram e ficaram dormindo. Já as prudentes entenderam o que tinha que ser feito, compreenderam, correram atrás, foram atrás, tinha um azeite sobrando. E essas entraram nas bodas. Então é isso. A evidência do Espírito Santo é quando você recebe a palavra. Não um sistema, mas uma compreensão clara. Deus possa falar melhor ao seu coração. E se você é um evangélico, uma evangélica, mas ainda não aceitou o evangelho de salvação, você só aceitou o evangelho da igreja, da denominação, do sistema, enfim, do seu pastor, aceite o evangelho de salvação. É só ele que vai te salvar. O resto é evangelho para virgem nécia. Não seja virgem nécia. Decida ser virgem prudente. Assuma a sua posição e venha preparar-se para entrar na eternidade pelas portas. Não tente entrar pela janela. Todos os que tentaram entrar. A parábola, que em outro momento podemos trazer, a parábola daquele que tentou entrar pela janela, foi lançado fora. Não tente entrar pela janela, entre pela porta, seja uma virgem prudente. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais este momento de meditação da tua palavra e, Pai, pelo poder da tua palavra, nós unimos a nossa fé agora e repreendemos toda a cegueira espiritual que está causando no meu irmão, na minha irmã, de que ele esteja confiante com a sua fé firmada numa igreja, num sistema, numa denominação, no pastor fulano de tal, no ministro fulano de tal, no sistema fulano de tal. Que caia agora este véu de cegueira espiritual e que ele enxergue o verdadeiro evangelho de Cristo. Não ficar recitando Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, mensagem, sermão, sem entender nada. Mas que caia essa cegueira dos seus olhos e ele possa compreender a verdadeira essência da mensagem que o Senhor tem nos enviado para os nossos dias, para que ele seja
verdadeiramente guiado no evangelho de salvação. E, Senhor, também nós oramos e repreendemos toda a enfermidade física, espiritual, seja qual for o problema. No nome do Senhor Jesus, haja paz, libertação, cura nesta vida, neste lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e nos falamos em breve aqui, através dos conteúdos do nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade. Até breve.